já com a presença aqui do Luiz Jardim, geógrafo, professor da UF, nosso colega de casa, que vai trazer um pouco o debate para nós aqui da questão da mineração, do tema da mineração, dos impactos dessa atividade econômica, para a nossa reflexão aqui, né? A gente já disse algumas vezes aqui no Tempo Nublado que, de certa forma, o projeto nacional, né, dos militares e do Bolsonaro parece um pouco aquela, quase como uma vontade de transformar o Brasil numa imensa serra pelada, e a gente então vai contar com a presença de um especialista na área, o Luiz, que já está aqui com a gente, e dito isso, eu convido o Luiz para as suas saudações iniciais para o nosso público, agradecendo muitíssimo, Luiz, o seu aceite aqui para participar do Tempo Nublado, dizendo que é uma satisfação recebê-lo e é um prazer conhecê-lo. Luiz, seja bem-vindo, sua saudação para o pessoal que está assistindo a gente. Boa tarde a todo mundo, todos me ouvem bem? Perfeito, perfeitamente. André, Andrés, Lício, gostaria aqui de agradecer a todo mundo pelo convite, saudar aos colegas de UF, né? Esse tempo de resistência institucional. E, bem, eu sou o Luiz Jardim, eu faço parte do grupo Poemas, Política, Economia, Ambiente e Sociedade. É um grupo que é constituído por outros 7 pesquisadores em diversas universidades diferentes. Tem Federal Juiz de Fora, Estadual de Goiás, Viçosa, UFRJ. Então somos ao todo 8 pesquisadores comigo, né? Pesquisadores e pesquisadoras ligados ao tema da mineração, e temos uma série de atuações junto a movimentos sociais, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN, compomos também o Comitê em Defesa do Território Frente à Mineração, que é uma rede de movimentos sociais e organizações não governamentais que debatem a mineração em esfera nacional, e temos ligação com a articulação de atingidos e atingidas pela Vale, e outros movimentos e organizações em diversas localidades do território brasileiro. Então, a gente vem tentando criar o que a gente chama de uma teoria e até mesmo uma análise do que seria um outro modelo da política mineral brasileira, né? A tentativa é construir com os movimentos e com a sociedade e com a academia, obviamente, um outro modelo de mineração, um outro modelo de política mineral, sobretudo, né? Mais do que de mineração, mas de política mineral. Então, é basicamente essa minha entrada para a gente discutir esse novo contexto, que é o contexto do governo Bolsonaro e as estratégias dele dentro do contexto da mineração. E queria também parabenizar, eu já vi alguns episódios de vocês, então estou muito feliz de estar aqui, agradecer o convite e parabenizar pelo esse, que é um desafio semanal, né? Então, assim, estou gostando de ver o pessoal mantendo a frequência semanal. É isso. Valeu, obrigado, Luiz. A gente fica muito agradecido aí com o seu retorno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para uma rodada de perguntas, uma do Andrés e outra do Lício, tá? Aí você responde, o pessoal do chat, se quiser encaminhar alguma pergunta e estiver acompanhando aí, coloca enquanto o Luiz responde a primeira rodada, que aí a gente inclui as perguntas do chat na segunda rodada. Então, passo para o Lício. Lício, pergunta para o Luiz e Andrés também faz a sua pergunta e depois a gente volta para o Luiz fazer uma rodada aqui de respostas. Vai lá, Lício. Fala, Luiz, famoso Lula, também conhecido como Lula. Bem, agora fazer a pergunta para você, a questão é que tudo eu já perguntei, né? Quer dizer, mas estou de brincadeira. Bem, eu estava pensando aqui, né? Essa questão da mineração, eu queria saber o seguinte, 2 coisas. Uma
em relação ao peso que isso tem na economia, no contexto de exportações para a China e no contexto de, por exemplo, desse pavio aceso aí, né, em relação nas relações exteriores, em que eles ficam fustigando a China e tal. Então, pensando assim em termos de possível retaliação da China, quanto que isso teria de impacto na política, nas exportações brasileiras, se o mercado brasileiro das minerações ele é assim mais diverso, ele teria outros compradores, né? Então, pensando assim, o peso econômico da mineração na economia brasileira, e para a gente depois chegar na questão mais dos impactos sociais, ambientais da mineração, e nesse modelo de economia que é baseado na exportação de commodities e exportação de produtos primários e que garante sua balança comercial a partir desse tipo de economia. Assim. Mas seria um pouco a pergunta, tu já sabe que eu não tenho dificuldade de fazer pergunta, né? Eu sempre tenho que falar um monte de coisa antes, mas é essa, Fez mais 3 ou 4 depois de que fez a pergunta. Exato. Mas dentro desse cenário aí, de rivalidade com a China, mercados ao redor do mundo e dependência da pauta exportadora de commodities, como que fica o Brasil e a opção, né, do Brasil se especializar nesse tipo de economia aí. Fala, Andrés. Vamos, bom. Luis, un placer te conocer. Espero que próxima vez sea Shopee mediante. Bueno, Licio ya te fez unas preguntas simples. Yo voy a ayudar con el mismo tipo de preguntas. Brasil está pasando por un momento de auge dos desmatamentos, garimpo, o incendio no só da democracia, sino também da parte da superfície. Muita minería es embaixo da terra y existe un desmatamento, por falar de alguna forma, un aniquilamento, ¿no?, da terra brasileira por baixo. Tal vez o exemplo é San Marco, ¿no? Ou seja, e existe moito San Marco que en geral ninguém sabe, ¿no? Eu sei que existe un mapeamento de situações que están mais ou menos semelhantes a San Marco, aí no precipicio, mas en ese desmatamento da terra, embaixo, mineral, qual seria a situação em potencialidades como San Marco? Ou seja, San Marco é mais um sinal que uma exceção. Então, quero saber, existen muitos San Marcos por vir. Eu, cada vez que saio de casa me despido porque é talvez a última vez, ou... Beleza, obrigado pelas perguntas, Andrés e Lício. Vai lá, Lula. Manda um abraço. Então, primeiro ponto é desmistificando algumas coisas sobre a mineração brasileira, né? Primeiro que o setor gosta muito de dizer que ele representa 4% do PIB e ele quer chegar até 6% do PIB. A gente escuta muito falar isso, né? Essa foi a meta do governo Temer. Só que quando a gente pega o setor de metálicos, que é ferro, ouro, cobre, isso representa menos de 1% do PIB. A grande massa a gente está falando de petróleo e gás, né, que está incluída nesse bolão, né, que é sempre discutido. Então, assim, eu sempre digo que para que tanto buraco para um PIBinho desse? Né, já que vai fazer 1% do PIB, para que a gente vai ficar abrindo tanto buraco para isso, né? Mas, realmente, do ponto de vista da pauta exportadora, a mineração é uma atividade-chave. O minério de ferro ele varia entre o segundo, terceiro, entre o primeiro, segundo e terceiro itens mais exportados, varia ali com o petróleo e com a soja, e com os farelos de soja. Então, de fato, do ponto de vista exportador, né, e de minério exportado, aproximadamente 80% do valor exportado é minério de ferro. Então, quando a gente fala de exportação de minério no Brasil, a gente está falando de minério de ferro, e quando a gente está falando de minério de ferro, a gente está falando de Vale. Então, que
concentra aproximadamente de 70% a 80% da produção nacional. Então, são esses elementos. Mas isso gera um PIB nacional, né, em termos de... Até porque o setor é muito, demasiadamente isento de impostos, né? Vocês sabem que a gente não paga imposto, né? Eles não pagam imposto, a gente paga. Eles não pagam imposto para exportar minério bruto, né? ICMS, Lei Candir, isentou mineradoras e agronegócio de exportar minério e produtos in natura, né? Favorecendo, então, a não transformação desse minério em território nacional. Então, ao longo da cadeia, isso também é muito frágil. Então, a capacidade de desenvolvimento da mineração em território nacional é muito restrita, né? Então, a gente vai estar falando aí de aproximadamente mesmo 1%, e mesmo os efeitos em cadeia têm sido cada vez mais limitados, porque não tem esse papel de transformação do minério em território nacional, né? Até porque, chegando na pergunta do Lício, mais especificamente, a China não está interessada em que o minério, ainda não está interessada que o minério seja transformado aqui, né? Existem alguns indícios, né, alguns pequenos projetos que já foram aventados anteriormente, como, por exemplo, a siderurgia no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, que os chineses pensaram em fazer uma siderúrgica ali, mas os chineses estão gostando de comprar minério de ferro de alta qualidade, sobretudo de Carajás, da Amazônia, e receber lá. Bem, não é tão fácil dar um bye-bye para o minério do Brasil, né? O Brasil está entre os 3 maiores produtores de minério de ferro do mundo. Perde para a própria China e para a Austrália. E os chineses querem ficar na mão dos australianos, única e exclusivamente, para comprar minério. Então, eles são bastante inteligentes ao ponto de se entender que dar um chute na bunda, né, dessa política do governo que vem atacando, também colocar em xeque sua própria sustentabilidade do ponto de vista de consumo de minério. E, pelo que a gente tem visto recentemente, o minério tem subido de preço nas últimas semanas. Os chineses estão bastante empenhados em produzir e construir muito mais pós-pandemia, né? Estão a fim realmente de, ainda em 2020, tentarem pelo menos bater ali 1% do PIB, não ter um PIB negativo. Eles estão muito, assim, tem crescido muito a demanda. Eles, por exemplo, né, para a gente entender a magnitude, né, não sei se vocês lembram que a Vale construiu um mega barco para levar, que se chamava Vale Max, que eram 400 mil toneladas de minério que esse barco levava. E os chineses naquela época falaram assim, não quero esse barco aqui não, porque você vai inundar o meu mercado. Recentemente, os chineses liberaram que esse barco, a Vale vendeu o barco, mas ainda faz serviço para a Vale, e pela primeira vez agora, os chineses liberaram que esse barco pudesse ser parado nos portos chineses. Então, assim, estão interessados, e isso muda, inclusive, a dinâmica da exploração territorial, porque isso faz com que tenha que aumentar a produção para que essas embarcações tenham volumes e mais volumes para levar para lá. Então, assim, é muito difícil que essa briga institucional, sobretudo das relações internacionais, afete o mercado de minério de ferro, sobretudo as relações com a Vale, né? Então, assim, eu não vejo, deixaria... até porque a gente não está falando de qualquer produto. A gente não está falando de um produto que você abre uma mina rapidamente na África, né? A China até tem apostado em projetos de maior risco, tentando garantir outras sustentabilidades, mas isso leva tempo, isso custa dinheiro, isso leva a outros tipos de dinâmica interna. E dentro desses países onde tem minério de ferro, né? Então, eu não imagino um efeito muito substancial nessa situação. E o que a gente tem, do ponto de vista nacional, é que a gente tem, nesse ano de 2019,
a maior pauta de produtos primários exportadora dos últimos tempos. Né? A gente finalmente, depois de muitos anos de proposta de reprimarização da pauta exportadora, a gente bateu mais de 50% da pauta exportadora de produtos básicos, né? Ou seja, superamos produtos industrializados e semi-industrializados. Então, o Brasil agora realmente podemos dizer que é primário exportador raiz, né? Exporta mais da metade dos seus produtos exportados minério de ferro, petróleo bruto e soja, né? Então, é realmente uma vitória de quem queria desindustrializar o país e, sobretudo, desestruturar a América do Sul, porque grande parte da exportação industrial ia para a América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? E agora a gente está mesmo cada vez mais fadado a ser exportador para a China. E é muito interessante quando a gente vê, só o último ponto nessa questão internacional, quando a gente vê o movimento da indústria americana e a indústria chinesa de produção de aço, primeiro que o patamar chinês é outro absurdo, mesmo no auge americano, o patamar chinês é algo inacreditável. Mas ainda assim, nos Estados Unidos teve uma redução significativa da produção de aço nas últimas décadas e nada aparenta que surgirá um mercado novo no mundo que não seja a China para consumir aço. Então, não vejo muito... os chineses estão meio vendidos nessa situação, vai ter que negociar com o Bolsonaro de qualquer jeito, e isso coloca também menos tensão no setor, porque, sim, o setor está tentando abafar a discussão Bolsonaro, mas isso também não afeta tanto. Assim, é muito difícil trocar o minério de ferro que a Vale exporta, né? E aí, dentro desses contextos, realmente, o modelo Samarco, né, é um modelo que não é da Samarco só, é um modelo de várias empresas mineradoras, sobretudo num período de recessão, períodos de recessões e queda nos preços, as mineradoras tendem a cortar custos, mas o que a gente tem visto que é um padrão no modelo de gestão empresarial mineral no Brasil, você ter pouco ou nenhum cuidado com a gestão de barragens, a gestão ambiental, os impactos são significativos, a busca por... A mineração por si só já é uma atividade violenta, né? Então, assim, é inegável que a mineração, em qualquer lugar que ela opere, ela é violenta. Então, ela é violenta, por exemplo, no Canadá, os melhores exemplos. Recentemente, mais um caso apareceu da mineradora explodindo cavernas de aborígenes na Austrália, né? Conflitos intensos com indígenas no Canadá. Então, assim, é um padrão do setor. É um setor violento de origem. Mas, sobretudo, na periferia, esses cuidados, sobretudo com a possibilidade de acontecerem rompimentos e grandes ocorrências de mortes e acidentes, isso é ainda menos cuidado. E a gente pode ser Mariana, Brumadinho, os mineiros chilenos que ficaram soterrados nas minas de cobre, exemplos e mais exemplos a gente teria aqui para dizer de ocorrências que levam a mortes e perdas significativas de biodiversidade, de rios, né, como é o caso, por exemplo, do Rio Doce e do Rio Paraupebas, que foram perdidos. Então, assim, a possibilidade, nesse contexto que a gente está vendo, inclusive o setor recentemente, foi ontem, anteontem, o ministro Paulo Guedes criou um conselho, né, para avaliar projetos de mineração prioritário. E esses projetos de mineração prioritário teriam, então, uma espécie de licenciamento diferenciado. Isso não está muito claro como vai ser, mas ele criou o conselho já. Então, o PPI, né, que é parceria pública... como é que era? PPP de parceria de investimento, né? Política de parceria de investimento. Política de parceria de investimento. O PPI, né, o Ministério de Minas e Energia e um outro ministério que agora não estou lembrando quais são, vão criar um comitê que vão definir esse projeto é prioritário, quer dizer, ao contrário, as mineradoras vão poder colocar os seus projetos para esse comitê avaliar, né?
Não é nem o governo que decide o que é um projeto prioritário. Então, a Vale, a BHP, a Anglo vão poder chegar para o governo e falar assim, não, meu projeto é prioritário, queria que vocês dessem uma olhada nele aqui, e aí se tornando prioritário ele vai ter um licenciamento flex. Eu acho que essa ideia, não existe legislação para isso ainda, mas o comitê está formado antes, como um bom PowerPoint que é o governo, né, já se criou o PowerPoint para dizer como é que é, mas ainda não tem a regra da lei. Então, a possibilidade é que a gente tenha ainda mais ocorrências, incidentes, desmatamentos, né, violentos, em grande escala. Então, assim, a tendência é que a gente tenha cada vez mais desastres nesse contexto, porque os estados estão desesperados para as mineradoras se instalarem. A gente tem visto vários empreendimentos chegando, ainda que lentamente, porque a gente está num período de crise, né, retomada do setor, mas a gente tem ali uma nova região, sobretudo no norte de Minas, sul da Bahia, se configurando como um novo polo. Então, Cerro, né? Tem um grande projeto chinês, tem uma ferrovia que estão querendo construir na Bahia, Fiol, para ser exportado minério via Porto de Ilhéus, que também vai ser construído. Então, uma nova região exploradora que está sendo constituído ali, sul da Bahia, norte de Minas. Vou parar de falar e ver as perguntas aí, porque senão... Valeu. Não, tá ótimo, Luiz. Tá ótimo ouvir você falar, o panorama que você dá. De fato, eu tenho uma pergunta, mas de fato você falou de como é violenta a atividade da mineração, né? Quem já teve a oportunidade de passar por alguma cidade que tem atividade de mineração, não é nem essa mais hard, né? Sei lá, extração de granito, essas coisas, o troço visualmente é muito impactante, né? Ali no sul do Espírito Santo tem uma região ali de extração de pedreira, né? E tal. O que eu queria te perguntar, Luiz, é o seguinte, uma pergunta bem assim, de leigo mesmo, que eu acho que o nosso público também deve ter curiosidade sobre isso. Uma na verdade são duas perguntas. Uma é se o Bolsonaro, obviamente, ele acena claramente para uma atividade de garimpo ilegal e tal, com promessa, inclusive, de legalização. Tem, se não me engano, proposta do governo no Congresso, no sentido de legalização do garimpo e tal. E a gente tem visto nas terras indígenas, lá no Pará, por exemplo, teve notícia essa semana de cooptação, né, do garimpo ilegal, cooptação de indígenas Munduruku pelo garimpo ilegal e tal. Então, isso parece que é uma agenda na qual o Bolsonaro está, eu não sei por quais trajetórias, né, se é uma coisa da própria história dele, garimpeiro, ou da relação dele com, sei lá, com Curió, né, que é uma figura que tem relação com o contexto da Serra Pelada e tal, mas ou se é pela própria imersão do Bolsonaro nesse mundo das ilegalidades, das lógicas milicianas, predatórias, etc., ele acena aí para esse setor do garimpo ilegal. Mas ele tem lobbies do setor minerador fortes hoje dentro na mesa do Bolsonaro, porque no setor energético ele tenta... teve reportagens mostrando que ele estaria recebendo lobistas de maneira meio clandestina no Palácio do Planalto, do lobby energético, etc. Tanto que o Heleno se recusou a dar informações para a imprensa de quem estava visitando o Palácio, dizendo que era uma questão de segurança, tudo, né? Tudo é questão agora de segurança. Então a primeira pergunta é essa, né? Assim, se tem lobbies na mesa, quem é que está chegando junto e se ele corresponde um pouco a esses lobbies ou se a relação dele mesmo com o setor é muito... O setor, entre aspas, está muito mais voltada para essa coisa mais desorganizada do garimpo ilegal e dessa coisa meio de um certo banditismo minerador, né? E o outro, uma curiosidade, né? É a seguinte, da onde ele tirou a história do nióbio? Se o nióbio é uma coisa assim que está no repertório das doideiras do Bolsonaro,
a gente não faz uma leitura aqui, geralmente, do Bolsonaro como um doido, desorientado, ou se tem um lobby, algum interesse aí, alguma coisa por trás para chegar nele fazendo propaganda de cordãozinho de nióbio. Eu acho que é isso, Luiz. Depois eu vejo se tem mais questões e encaminho para você. Valeu. Bem, boa pergunta. Eu acho que todos nós que minimamente estudamos qualquer setor ou qualquer atividade ou qualquer grupo, a gente ficou meio que viajando quando o Bolsonaro entra, porque ele parecia não ligado a ninguém, né? Tipo assim, não era um clássico ator ligado aos setores do empresariado brasileiro, né? Então, a primeira coisa que a gente foi identificar foi como é que esse cara ia dialogar com esse setor, né? Na mineração, a gente tem, digamos assim, três setores importantes, né? O primeiro setor é o setor das grandes mineradoras e, sobretudo, da Vale, cujo instituição lobista é o IBRAM, né? Ele quem encabeça as principais demandas do setor, e aí, né, da Vale, da CSN, da Anglo-América, da Rio Tinto, bem, todas as grandes corporações nacionais e internacionais, da CBA, né, atual Votorantim, esse setor, né, o IBRAM quem encabeça, e o IBRAM, logo que o Bolsonaro ganhou, foi lá conversar com ele para fazer uma pauta de mineração. O outro setor é um setor de pequenas empresas, na verdade, empresas de pesquisa, chamadas empresas júniors, né, empresas de pesquisa com capitais diversos, chega no máximo a um bilhão uma empresa dessa de capital, mas no Brasil é um setor pouco valorizado, pois não tem investimento direto, não tem situação de investimento do banco, mas ele é um mercado em expansão, até porque as mineradoras grandes não querem fazer pesquisa, que é muito risco, né, é um investimento de alto risco. A possibilidade de você achar minério e dar dinheiro é baixa, é mais fácil você comprar uma empresa que já descobriu o minério. E o terceiro setor, eu vou até concluir um quarto setor aqui, mas o terceiro setor seria esse setor garimpeiro, é um setor meio de rapina, né, de mineração de rapina. E um quarto que seria o da construção civil. Tem um setor da construção civil, areia, cimento, né, que é um outro setor também importante. Esses setores começaram a se movimentar de maneiras... já começaram a se movimentar no governo Temer, né? Então, eles ganham características já no governo Temer. A gente vem chamando o governo Bolsonaro, dentro da teoria do um pesquisador uruguaio, né, que discute exploração mineral, né? A gente vem chamando o governo Bolsonaro de um governo extrativista, mas... como ele não é um governo extrativista ao modelo Dilma e Lula, né, que tinha algum viés progressista, algum viés de elementos nacionalistas, a gente vem considerando ele até mais ultraliberal, então ele é um extrativismo ultraliberal e marginal. E aí o marginal está em dois sentidos, que ele atua na marginalidade, né, ele apoia grupos marginais e ele propõe legislações ilegais, infralegais, medidas infralegais, desmontes da questão dos órgãos ambientais. Então, assim, e não só isso, a política mineral que ele vem começando a apresentar, que já era um projeto do governo Temer, é um projeto de ultra-aceleração de aprovações de projeto. Então, por exemplo, ele fez uma das propostas agora que, por exemplo, uma pesquisa mineral, né? Você entrega lá o relatório na sua área de pesquisa mineral, e esse relatório tem que ser avaliado no máximo em 90 dias. Primeiro vai ser 90 dias. Se não for avaliado em 90 dias, vai ser automaticamente aprovado. Né? E isso vai valer também para pedidos. Então, se não for avaliado, vai ser aprovado o pedido. Então, assim, são mecanismos que eles vão chamando de guilhotina regulatória, né? A supressão de regulações e a supressão de tempos regulatórios que eles estão buscando acelerar no setor da mineração. A ANM vem atuando de maneira rápida numa construção de um arranjo institucional com apoio da OCDE para que acelere a exploração
mineral no Brasil. Um outro movimento que já vinha do governo Temer é a total rapina das atividades, dos ativos públicos ligados à mineração. Essa semana a gente teve a venda do BNDES de parte das suas ações da Vale. O BNDES, que era um dos importantes acionistas da Vale, ele vendeu, pelo que eu me lembro aqui, quase 8 bilhões em ações da Vale essa semana. Então, o governo começa a desfazer de ativos representativos que foram política pública do governo Lula, Dilma, de compra de ações de empresas chaves brasileiras. Então, o governo começa a vender em velocidade alta Petrobras, ações do banco do BNDES, da Petrobras, da Vale. Por outro lado, ele começa a vender ativos da CPRM, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais Brasileiros, Então, assim, essa empresa, que não é uma empresa de operação, mas é uma empresa de pesquisa, ele começa a vender uma série de ativos, estão todos na PPI, são o que eles chamam de ativos risco zero, porque já tem ali o minério encontrado, já tem quanto tem de minério, já tem um valor específico, que é leiloado. Então, o governo fez o primeiro leilão ano passado, uma australiana foi a única candidata e ganhou, uma empresa júnior australiana, não era uma empresa grande, até porque são setores que são próprios dessas empresas menores, cobre, o próximo é fosfato, também tem ouro, Então, assim, não necessariamente ele está ameaçando as grandes, ou trabalhando para as grandes. Então, tem alguns leilões aqui, mais 2 previstos para esse ano, que vão leiloar. Outra coisa é que o setor tem pressionado, tem várias áreas que são chamadas áreas de indisponibilidade, que são as áreas que uma empresa abandona ou ela perde a licença, e isso volta para o governo. E agora o governo vai agora colocar em disponibilidade para leilão 500 delas, são aproximadamente 20 mil áreas existentes nessa condição, e as mineradoras querem que coloque tudo logo para ser leiloado em blocos ou individualmente. Ainda não está muito claro como vai ser feito isso, mas então existe um movimento de ultraliberalização, que já vem a medida de criação da Agência Nacional de Mineração. Então, assim, o processo tem sido de venda rápida dos ativos. Então, ele é ultraliberal porque ele vende rapidamente. Ele deu uma velocidade que o governo Temer não deu. Eu imagino que o governo Temer tenha arrumado uma certa casa institucional, tenha feito já um preparativo institucional para essas coisas acontecerem, mas nesse momento tem sido veloz, sobretudo o caso do BNDES, não tem nada a ver com a ANM, mas e o Temer nem falava em vender esses ativos, mas com certeza os próximos a venderem os ativos vão ser os fundos de pensão público, que já ameaçaram algum momento atrás a vender e provavelmente vão vender os ativos da Vale. Então a gente vai ter um processo que alguns chamam de uma nova privatização, processo de reprivatização da Vale, a venda de ativos que estão com o governo. Bem, esse é o setor mais institucionalizado. E temos um setor completamente informal. Eu não gosto muito de chamar o garimpo ilegal, porque o garimpo pode ser legalizado. Existe uma lei, que é a lei da PLG, da permissão de lavra garimpeira, que permite que o garimpo seja legalizado. Só que a porção, por exemplo, no Tapajós, que as pesquisas recentes que a gente tem, não muito novas, mas de 5 anos, 4 anos atrás, isso não mudou muito. Nessa região, onde é as principais regiões mineradas por garimpo no Brasil, aproximadamente só 10% dos pedidos foram aprovados. Então, assim, o restante funciona de maneira ilegal. E é muito fácil lavar ouro no Brasil. Rapidamente aqui falando, como é que você lava ouro no Brasil? Você simplesmente extrai o ouro de um lugar ilegal, vai numa dessas lojas VDTMs, esses pequenos banquinhos, agências de negociação de ouro, que são todos legalizados, e fala que aquilo ali saiu de uma mina legal. Cortou? Não.
Vocês cortaram um pouco comigo. Então, assim, rapidamente você coloca esse ouro numa legalidade. Então, aquela ideia de que o ouro vai para Venezuela, que o ouro vai para... Antigamente ele ia para o Uruguai, né? No período da Serra Pelada, ele ia para o Uruguai, que era um paraíso fiscal, né? Mas, atualmente, ele é lavado no Brasil, e logo ele entra no sistema financeiro. O Ministério Público provou isso recentemente. Ele sai por aviões da Amazônia, já legalizado, chega no sistema financeiro paulista. Então, entra no sistema naturalmente, né? E essas coisas surpreendentes, por exemplo, no final do ano passado, teve a notícia que Roraima, que não tem nenhuma área legalizada, teve 200 toneladas de ouro exportadas para o Oriente Médio. Assim, como é que você não tem nenhuma mina? Tudo vem de terra Yanomami, né? Mas o que é esse setor? O setor garimpeiro, primeiro, ele é um setor de grande mobilização populacional. Ele é um grande mobilizador de voto. Se a gente falar em Serra Pelada aqui, é o maior sindicato garimpeiro no Brasil, é o de Serra Pelada, com mais de 100 mil associados. Então a gente está falando de 100 mil votos e seus familiares que levam essa bandeira de uma reabertura de Serra Pelada, de uma não criminalização do garimpo, o garimpo como elemento-chave da família, tem uma série de fatores que faz com que o Bolsonaro abrace esse grupo, né? E o outro é que ele envolve poderes locais muito fortes. Então a gente está falando de fazendeiros, estamos falando de políticos locais, prefeitos, vereadores, que são garimpeiros, são donos de terra, e o garimpo é o lugar que você consegue, ainda mais essa semana o ouro chegou pela primeira vez a $2.000 a onça, né, batendo o recorde do boom das commodities e da crise de 2009, por exemplo. Então é um setor que gera capital de giro regional. Então municípios inteiros são dependentes desse movimento. Então é um garimpo cada vez que esse dinheiro, o que serve esse dinheiro? Esse dinheiro que é maximizado do valor atual, do alto preço do ouro. Ele é jogado de novo no sistema comprando grandes retroescavadeiras que custam cada uma aí R$500 mil, né, das marcas mais famosas do mundo, daquela Hyundai, mas numa dessas sul-coreanas, né, e entram a Amazônia dentro e cada vez ganham escala. Os garimpeiros costumam dizer que uma retroescavadeira dessa faz o trabalho que 5 homens fariam em 20 dias, eles fazem 1. Então, assim, 5 homens para desmontar uma área, né, com jato d'água, demoram 20 dias para fazer o que uma retroescavadeira faz em 1. Então, é a velocidade do garimpo que aumenta por causa de uma mecanização, por causa de um dinheiro que começa a circular em escala, né, e, sem dúvida, alimenta o contexto regional, sobretudo no contexto de altíssima crise econômica, né? Então, assim, o garimpo se torna uma das poucas possibilidades de sobrevivência de diversos indivíduos. O garimpo tem que ter cuidado, inclusive, como o André falou, de indígenas. O governo abandonou, os governos abandonaram já a política indigenista no Brasil ao ponto de dar autonomia indígena. Os indígenas foram tutelados por décadas e décadas, sem nenhuma condição de sobrevivência, né? E quando chega um garimpo, uma parte da população indígena vai ser incorporada a esse modelo, né? E até porque o acordo amazônico é que se pague 10% da produção para o dono da terra. Só para ter uma margem de comparação, uma mineradora pagaria 0,5%. Por isso que eu digo assim, vai legalizar a mineração em terra indígena, vai fazer acordo que nem os garimpeiros fazem, de repente nem vai valer a pena se as mineradoras oferecerem 0,5%. Então, assim, o que a gente tem é um setor de extrema precarização na Amazônia, da população, né, que faz com que as pessoas entrem no garimpo, né? O garimpo não é um lugar bom de trabalhar. A última vez que eu fui a Itaituba, era auge do governo Dilma ainda, eu fui em 2013, 2014, né? E você perguntava para as pessoas e falava assim, não quero ir para o garimpo não, eu vou estudar no IFE.
eu vou para a universidade. Né? Essas coisas estão sendo desmontadas, o emprego está sendo desmontado, e as pessoas têm como possibilidade de ir para o garimpo. Então, isso vem agravando, sobretudo os garimpos, né, em áreas onde o controle estatal é intermitente. Né? Então, vai lá, uma operação, acaba com o garimpo, menos de um mês depois, volta-se ali a operar. Então, são esses setores que estão operando no governo Bolsonaro, né? Os garimpeiros que têm acesso aberto ao governo, as grandes corporações também têm acesso, e as pequenas, essas empresas júniores que também têm uma particularidade que depois eu falo, vou depois deixar aí para o Andrés fazer a pergunta. Luiz, muito obrigado, cara. A gente está aprendendo muito aqui, acredito que a nossa audiência aqui também. Eu vou, como está todo mundo se adaptando ao formato mais curto que a gente está fazendo em Terra Nublada, a gente já teve aqui programas de 4 horas de duração, vou mexer um pouquinho no nosso roteiro aqui, porque agora, nesse momento, a gente já estaria indo para o último bloco, mas teve 2 perguntas aqui no chat que eu vou encaminhar para você. Se você puder dar respostas mais concisas possíveis, mas também sem se preocupar muito, porque a gente está aqui não tem... André? Oi. Estou paralisado. Não, ficou em silêncio aí. Agora está bem. Todo mundo me ouve? Ouço. Ouve com osso. Pô, beleza. Não, eu vou só abrir uma exceção aqui no roteiro, que a gente está na data... Porra, tem um monte de perguntas para fazer, Luiz. Sim. Podemos seguir até as 8, boludo. Sim, podemos, né? Mas a gente vai trazer o Luiz de volta para conversar. Um pouquinho. Mas eu vou... Uma rodada a mais. Sim, eu vou pegar duas perguntas aqui do chat e, Andrés, se tiver, também embarca, beleza? Vamos fazer assim. Eu vou responder mais curto também. Beleza, obrigado, Luiz, valeu. Mas sem grilo, a gente está aqui se adaptando. A gente só está querendo ver se a gente consegue ir reduzindo o tempo, porque, enfim, vai começar semestre remoto e eu e o Andrés damos aula sexta-feira em seguida. Enfim, e também para ficar mais leve para a galera. Mas assim, são 2 perguntas. Uma é a da Madá Pereira, que coloca assim: é verdade que a mineração consome volumes de água e que é necessário o rebaixamento de lençol freático para o desenvolvimento da lavra? É uma curiosidade mais técnica aqui da Madá. A Jacira pergunta assim: qual a responsabilidade dos militares nas decisões e políticas que envolvem a mineração, principalmente na Amazônia? Então essas são 2 perguntas que a gente pegou do chat. Andrei, se você quiser fazer uma pergunta breve também, nada muito... Posso, Lício, ou você quer fazer, Lício? Eu ia emendar nessa pergunta da Jacira, né, que era justamente agora, já que eu perguntei da China, agora da Amazônia, na questão também que envolve política internacional, quer dizer, política externa do Brasil, né? O Brasil está com a bunda na janela aí, na Amazônia, né? E aí, qual o papel aí da mineração ilegal, do papel da mineração do desmatamento, o papel do Conselho da Amazônia e da GLO, na verdade, Garantia da Lei da Ordem, no combate ao desmatamento ilegal e ao garimpo ilegal, né? Como é que está sendo? Tem acompanhado isso aí? Então, pega uma carona aí na pergunta da Jacira. É só isso aí. O Luiz, eu só tenho ignorância, então saiba desculpar de alguma forma, mas eu sempre que escuto de mineria, o primeiro que penso são movimentos sociais. Não? Em meu imaginário, imagino alguém que quer destruir a terra e um movimento contrário. O processo do golpe para aqui é uma destruição do Estado, do aparelho do Estado, fiscalização, regulação, regulamento, legislação, absolutamente todo. Um Estado, nesse processo que você fala, ultra neoliberal, na verdade é um Estado castrado de suas atribuições e vão ser as empresas que vão ser as reguladoras, que é essa coisa mais bizarra que existe. A Argentina aconteceu isso nos 90. Minha pergunta é a seguinte: ¿existen movimientos sociais en este proceso de resistencia? Porque es un proceso avalador en el que estamos. Então, ¿existen movimientos sociais que estén en plena resistencia creativa? No sé cómo, mas existe en un proceso que tem todos
os tickets en contra. Valeu, Andrei, Bem, valeu, Lício, o pessoal que está assistindo todas as perguntas. Luiz, vamos lá, coragem, são muitas questões. vamos lá. Mas vai sem pressa. André, não esqueci do Nióbio, não. Bem, primeiro ponto, rapidamente vou começar pela última pergunta e fazer uma propaganda, né? Nós, né, faço parte do Poemas, mas o grupo de pesquisadores do Rio Doce, o Grupo Terra, a gente fez um podcast agora, é curtinho, é para os movimentos, sobretudo, para as comunidades, chamado Cava, Mineração e Debate. No primeiro episódio do Cava, a gente apresenta os movimentos ligados à mineração no Brasil. Então, a gente faz foram 15 minutinhos, cada um deles, um minuto falou cada um dos movimentos nacionais ou com influência internacional. Então, são, sobretudo, o MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAB, né, que incorpora o debate das barragens recentes, depois dos rompimentos da barragem de Mariana e Brumadinho, a Articulação de Atingidos e Atingidas pela Vale, né, que é um ator diretamente né, mostrando as contradições do modelo Vale de operar no Brasil e internacionalmente, o Comitê em Defesa dos Territórios frente à Mineração, né, que é um pool de ONGs, movimentos sociais e pesquisadores que debatem o modelo mineral brasileiro, e, por fim, algumas estruturas sindicais de trabalhadores, né, e aí a gente vai dialogar com a gente a CNTI, né, porque tem uma pauta muito específica dos trabalhadores da mineração, sobretudo nesse contexto de Covid, eles foram obrigados a se manter trabalhando porque a mineração, que não gera nem 1% do PIB, foi considerada setor essencial, né? Bem, lençol freático, realmente a mineração é uma atividade, em muitos casos, de altamente consumidores de água, sobretudo quando usam minerodutos. Então, a Samarco tinha 3 minerodutos, a gente tem o maior mineroduto do mundo, Minas Rio, que vai de Conceição do Mato Dentro ao Porto do Açu, leva litros e litros de água, né, para o mar, porque depois essa água é despejada no mar. Além disso, um debate político que a gente tem, né, o quadrilátero que a gente chama de ferríferos movimentos sociais, sobretudo os movimentos pelas águas de Minas, chamam de quadrilátero aquífero, porque embaixo do minério de ferro tem água, e quando você tira o minério de ferro, a água aparece. E quando a água aparece, você não consegue mais minerar. Então, você tem que bombear a água, e para isso você tem que rebaixar o lençol freático. Então, a gente tem um impacto significativo de redução dos aquíferos em Minas Gerais. A mineração, como vai profundo no solo, no subsolo, ela tem um efeito, sobretudo, sobre esses mananciais de água que vão sendo rebaixados nas regiões e provocando diversos impactos. A mineração foi calculada pela CPT no último ano. A mineração ela foi a atividade que mais conflitos de água gerou no país, sobretudo pelos grandes rompimentos de barragem em Minas Gerais. Então, aí a água é um elemento de disputa-chave das mineradoras, é interesse das mineradoras ter controle da água, mas não só isso, ela afeta diretamente a vida das comunidades locais. E esse debate, esses movimentos sociais de mineração, em geral, eles são muito novos. O Brasil não se reconhece como um país mineiro, o minerado. O Brasil, diferente do Chile, apesar da gente ter crescido territorialmente por causa do garimpo e da exploração de ouro no período colonial, o fato da gente ter a todo momento, o estado de Minas Gerais até se considera mais mineiro e minerado do que o restante do país. Mas o Brasil não tem essa identidade como tem Bolívia, Peru e Chile, sobretudo, Então, esses movimentos são muito recentes. Para você ter uma ideia, esses movimentos começam a se fortalecer e fomentar a partir de 2010, como projetos
de luta efetiva, né? Então, a partir daí começam a surgir e entender, em muitos casos, que conflitos regionais e por terra eram, sobretudo, causados pelas mineradoras. Então, a mineração se torna um ator que ela sempre foi conflitivo, sempre tiveram movimentos locais, mas na escala nacional, eu diria que a partir da última década foi que ela ganha essa projeção. E quando os dois rompimentos leva isso para a sociedade como um todo, começa a questionar esse rompimento de barragens, mas como a mineração é catastrófica. E o último movimento é o MAB, né, que incorpora o debate da mineração a partir das barragens, sobretudo com o rompimento da Samarco. Bem, o nióbio, ele é um minério importante do ponto de vista tecnológico, mas ele está longe de ser a solução do Brasil. Então, ele tem muito de um debate ufanista para animar a massa. A inteligência está nisso. Ele é mais um elemento para animar a massa e para liberar geral em outros setores da mineração. Então, se você disser que o nióbio tem que ser operado, né, você está falando que o nióbio tem que ser explorado no Amazonas, em terra indígena, porque é lá onde está a principal reserva de nióbio. Mas não é preciso explorar essa reserva de nióbio do Amazonas, porque a reserva que a gente tem em Araxá, controlada pelos banqueiros, né, da família do Banco Itaúni Banco, né, lá os Salles, e com os chineses, ele já dá conta de fornecer quase todo o minério necessário na demanda atual. E a própria empresa vem estimulando tecnologias para criar mais mercado. E tem uma série de outras regiões do mundo que não operam porque o Brasil já dá conta. Então não precisa avançar mais sobre o nióbio porque não tem nem demanda. E se você criar demanda, eles vão fugir para outra coisa, vão fugir para o tantânio, eu não me lembro agora, mas é outro minério que leva ao mesmo lugar e serve para a mesma coisa. Então, assim, se o Brasil começar a apertar muito no nióbio, os outros países vão começar a produzir, o preço vai aumentar e a gente mesmo vai se estruturar. Então, o nióbio não vai solucionar, mas isso serve para alimentar esse debate de que tem que expandir mineração em terra indígena, que os indígenas estão sobre minérios preciosos, que o Brasil perde uma grande oportunidade. Esse mito chinês, que os chineses estão aqui, estão operando no Brasil, estão roubando nosso minério, isso serve para animar garimpeiro, para animar a massa. Né? É um discurso clássico ufanista que não tem elementos de capacidade de criação e desenvolvimento, de fato. Inclusive, esse minério é até transformado, em parte, aqui no Brasil, mas não gera grande coisa. Né? E, por fim, os militares, né? Os militares, como a gente, mesmo ouvindo vocês, a gente sabe que os militares têm tido essa posição de a gente soluciona pelo não mútuo, né? Tipo, vamos fazer as atividades contra o garimpo? Vamos, mas também não incomoda os garimpeiros, né? Vamos fazer umas coisas meio performáticas, faz uma ou outra ali, mas vai num garimpo ali, mas não vai no outro, não vai em todos. Então a gente tem assim os militares atuando, né? Ontem mesmo, as operações lá dos Mundurucus foi proibida de operar, porque o Salles foi lá e falou, gente, chega, já foram ali, já deu tudo certo, já mostraram serviço, agora deixa os garimpeiros trabalhar. Eu acho que tem uma disputa dentro do governo que não pode romper com esse setor. Esse setor é o setor fiel, né, bolsonarista raiz, né, porque ele é ilegal, ele está à margem da lei, né, e o Bolsonaro gosta de legalizar a ilegalidade. Ele tem um projeto de legalizar a ilegalidade. Então, você negociar com um garimpeiro, para mim, é uma contradição. Negociar com um garimpeiro em terra indígena. Você não... É a mesma coisa que o ex-ministro da Saúde falou. Não, a gente está conversando com o tráfico para entrar na favela. Tipo assim, não existe negociação com a ilegalidade nesse contexto. Nesse governo é normal negociar com o garimpeiro, negociar com o tráfico, negociar com a milícia. Não é resolver de outras perspectivas o problema, né? É negociar, vamos garimpar com carinho em terra indígena. E o que a gente tem visto é que tem aparecido muita notícia das atividades contra garimpo na Amazônia, né? A gente está fazendo um registro novo, né? Então a gente está mapeando os conflitos, e dentre os quais a gente está mapeando as operações no Brasil contra o garimpo. A gente mapeou aproximadamente
até agora 65 operações desde o começo do ano. A gente não tem parâmetros anteriores, então assim, mas a gente vê que, como a gente está monitorando via mídia, a gente vê que está na mídia. A gente não sabe, mas os servidores dizem que é menos do que já foi feito, né? E a ilegalidade continua. Então, assim, eu acho que tem uma coisa meio para inglês ver, né? Mas, infelizmente, sobre esse debate da Amazônia, essa semana eu tive a infelicidade de ouvir uma entrevista do Aldo Rebelo. E o Aldo Rebelo fala a mesma coisa do Paulo Guedes. Que não, que os gringos desmataram a floresta dele, que a gente cuida da Amazônia, que não tem devastação ilegal na Amazônia, de floresta, que a floresta, que queimar a floresta na Amazônia é igual queimada na Califórnia e no. Assim, absurdos, sandices ao estilo Paulo Guedes, ao estilo Bolsonaro. Então a gente está muito mal parado nas nossas propostas para debater esse debate amazônico, né? Colocou as ONGs, falava que as ONGs não tinham estudo nenhum, né? Estavam só verberando discursos de interesses internacionais. Assim, uma sandice bolsonarista na boca do não muito ilustre, né, Aldo Rebelo, que foi quem passou lá a pauta do Código Florestal. Assim, a gente não tem uma estrutura política institucional. Os garimpeiros têm entrada no Congresso também, né, menos do que no governo. As mineradoras estão querendo abrir novas áreas, né, e a terra indígena então, assim, eu costumo dizer, só para terminar, que o que é o grande marco desse extrativismo ultraliberal marginal é, primeiro, você legalizar o ilegal, né? Você legalizar a mineração em terra indígena como um projeto. E o segundo é você abrir o que seria a maior área de pesquisa mundial ainda não averiguada no mundo, que são aí aproximadamente 20% do território brasileiro, que é ou terra indígena ou unidade de conservação de uso restrito, que não pode minerar e não sequer se sabe o que tem no subsolo. Então, assim, é abrir uma área que não existe no mundo, a área parecida com essa que nunca foi investigada, como são as terras indígenas brasileiras e unidades de conservação de uso restrito. Então, você disponibilizar uma área de potencialidade mineral possível, inclusive especulativa, para o mercado, que não tem outro no mundo. Eu não conheço, eu pesquisei, tentei ver se no Canadá tinha esse volume de área proibida de pesquisar. A Rússia não tem, né? Mas, de repente, a Antártica seria um lugar desse tipo, ou o subsolo marinho, mas em termos terrestres, são as terras indígenas e as unidades de conservação no Brasil, que não se tem pesquisa, a RENCA, né? Que não tem pesquisa sobre qual é o potencial mineral desse subsolo. E aí, por fim, só para acabar com o link nas empresas júniores, né? O que o governo está legalizando? Que essas empresas possam pegar empréstimos assegurados em cima do seu título minerário. O que significa isso? Significa pegar empréstimos em algo que tem valor zero, muitas vezes. E isso se torna o papel podre do mercado. Então, o sistema especulativo vai sorrir, é o modelo canadense, australiano. Então, cada vez que essa mineradora encontrar 2 gramas de ouro nas suas áreas, ela vai divulgar isso nas redes sociais, na Bolsa de Valores, né? E os bancos vão poder negociar os seus ativos de dívida em mercados de Bolsa de Valores, né? Papéis, muito possivelmente, papéis podres, que podem nunca gerar um empreendimento, né? Isso é a financiarização desse ultra-neoliberalismo que está na raiz dessa disputa mineral no subsolo brasileiro, né? Não foi à toa que eles vão ao Canadá apresentar as áreas de novas aberturas, porque quem está interessado em novas aberturas são empresas pequenas de pesquisa, não necessariamente as grandes mineradoras. A Vale tem interesse, mas ela mesma assim, tem as áreas que ela já quer, perto de Carajás, dentro das terras Xicrim, né? Mas essas áreas remotas, isso aí vai ser processo especulativo pesado, vai ser possibilidade de capitalizar e gerar dinheiro em cima de especulação que você não tem no mercado financeiro brasileiro, que é altamente regulador e concentrador e restrito, né? Você vai dar empréstimo sobre nada.
né? Uma mineradora vai ter uma concessão e vai pedir 1 milhão emprestado, e se não descobrir nada, é 1 milhão de dinheiro podre, porque não tem lastro. Então é um pouco esse modelo de abertura de mercados e de fronteiras. Abre-se a fronteira do capital especulativo, abre-se a fronteira do capital ilegal e abre-se a fronteira do capital formal, minerado de grande escala com as grandes mineradoras. Então é um governo de abertura das grandes fronteiras, e a Amazônia, sem dúvida, é o grande espaço de abertura, né? De novas terras, de novas minas, de novas lavras. Acho que